Vamos iniciar com a aula de máquina. Eu vou dar uma explicação breve para vocês, mas já dando algumas dicas. Como, por exemplo, quando você comprar a sua máquina, essa aqui é uma máquina doméstica, certo? Quando você comprar a sua máquina, vem um manual explicando todas as situações. Aqui eu vou dar uma breve situação, porque tem aquelas que já conhecem, já sabem lidar, e tem outras que ainda têm algumas dúvidas. Por exemplo, como encher a nossa bobina? A bobina vocês compram nessas lojas de aviamento, né? Claro, vocês vão informar o modelo da máquina que vocês têm em casa, e aí vocês vão comprar ou nas lojas de aviamento ou lojas de peça para máquinas, sempre informando o modelo da máquina de vocês. A bobina, eu costumo colocar assim, ó, a linha, vocês estão vendo, linha branca, eu seguro com o dedo polegar da mão esquerda e faço umas 3 voltinhas da linha na bobina, e depois coloco ela no pino onde ela vai encher. Puxo esse pino para próximo aqui do aparador, ligo a máquina, vocês vão ter lá o botão da máquina de vocês, onde vocês vão ligar, e aqui vocês vão dar um clique, ó, escutem. Esse clique, ele tá isolando a agulha lá de se movimentar enquanto vocês vão encher a bobina, ok? Então, vamos lá. Ela, quando está pronta e quando está cheia, ela mesmo já para, porque esse bracinho aqui, ele vai segurar a bobina. Tá ok? Retornamos com o nosso pino, retiramos a nossa bobina, que já está cheia. Vamos colocar a bobina no lugar. Pego a bobina com a mão direita e a linha com a mão esquerda. E levo lá na lançadeira, que está dentro da máquina. Coloco a bobina no lugar, tô com a linha ainda na mão esquerda, tá? As aberturas na lançadeira, a primeira e a segunda. A linha, vocês segurem a bobina com o dedo da mão direita e levem a linha na primeira, e ela vai passar por trás da lançadeira, indo até a frente, ó. Então, aqui a bobina já está na posição e já está colocada a linha lá. Bom, vamos agora então colocar o nosso retroço de linha. Vocês encontram em armarinho aí próximo da casa de vocês, em lojas de artesanato, certo? Esta é uma linha reta. Escolhi a cor branca porque vai ser o nosso trabalho, nós vamos trabalhar com a linha branca. Eu gosto sempre desses retrós grandes, porque tem a facilidade de tu colocar aqui atrás, ele fica aqui em pé atrás da máquina. Então, vamos colocar a linha lá. Então, a linha vem, eu passo por esse primeiro pino aqui, onde nós enchemos a bobina, venho aqui atrás, ele tem um gancho aqui, ó, tá? Então, eu passo por esse gancho, venho nessa direção, ó, aqui tem uma fissura, né, nesse ganchinho para passar a linha ali, desce, e ela faz a volta aqui atrás, ó, e sobe. Vocês lembram aqui no pino que a gente destravou a máquina para ela não andar? Agora a gente vai destravar. E aí, então, nós vamos movimentar ela para que a linha entre ali no... Ó, a linha passou aqui também, ó. Então, ela veio aqui de cima, fez a volta,
passou aqui. Este é o que vai ajudar a puxar a linha lá de trás do retrós para abastecer a agulha. Vai. Mais uma situação para segurar a linha. E já chegamos aqui na agulha. Vou dar uma dica aqui da agulha. Quando você compra a máquina, muitas vezes, né? Vamos chegar aí no ponto, você não conhece máquina, você comprou agora uma máquina e está procurando costurar. Então, para colocar a agulha, eu vou tirar minha agulha aqui e vou mostrar para vocês. Ela tem que ficar bem firme. A agulha, ela é redondinha de um lado e ela tem uma parte que é reta, que é até aonde diz qual a medida dessa agulha, qual o número da agulha, certo? Então, vocês vão lá no local onde a gente coloca a agulha e vão tentar de qual forma ela entra. Essa parte lisa, ó, essa parte lisa onde tem o número da agulha é que vai dizer exatamente a posição da agulha na máquina. Então, nós vamos lá, deixa eu segurar a linha para cá. Vamos colocar a agulha lá, essa minha, a parte da lisa é para frente. Coloquei a agulha, certifiquei que o parafuso aqui que segura ela no local tá bem apertado, certo? Não usem nenhum tipo de ferramenta para apertar, apertem apenas com a mão de vocês, tá? E aí, então, a linha continua o seu trajeto, tem um gancho acima da agulha. E agora, então, eu já cortei aqui a ponta da linha para que não fique nenhum fiozinho, nenhuma pluminha da linha, para atrapalhar, então, entrar lá no buraco da agulha. Olha, até que não demorei tanto. Às vezes acontece de demorar mais tempo. Essa situação aqui, como é que eu sei que a linha é da frente para trás? Porque aqui na agulha existe uma racha e ela tá me informando essa situação, certo? Então, eu sei que a linha é da frente para trás. Puxei a linha e agora com a mão aqui no comando da máquina, com a mão no comando da máquina, eu vou rodar para o meu lado e vou buscar a linha lá de baixo. Vocês estão vendo que a linha vem lá embaixo e ela puxa a linha da bobina. Levanto a sapatinha, eu utilizo o passar tesoura e já puxo toda ela. Tá enfiada a nossa amiga de trabalho. Bom, agora vamos conhecer mais um pouquinho a nossa colega de trabalho. Nós temos aqui o botão que regula o tamanho do nosso ponto, certo? Tem desde o ponto bem pequenininho, que é para caseamento, como os bem largos, até o último ponto aqui, que a gente utiliza também para fazer franzido. Nesse modelo de máquina, tá? Na Facilita, ela tem também a situação de fazer cases, certo? E aí no manual mostra bem direitinho como a gente programa ela para fazer as cases. Eu utilizo sempre o ponto no tamanho 3, 2,5, 3, tá? Acima eu tenho o botão que regula para que lado a nossa agulha vai ficar. Se eu quero fazer uma costura bem na ponta do tecido, eu coloco para a direita e a agulha lá embaixo, eu vou ligar aqui, a agulha lá embaixo se movimenta, ó. Então, ela vem para a direita
O normal é nós utilizarmos ela no meio, ou nós podemos também colocar ela para fazer uma costura mais longe da beirada do tecido. Então, nós colocamos lá para o outro lado. Deixo no meio. Eu quero fazer um caseado, né? Então, aqui eu tenho outro botão que vai informar qual o tamanho desse caseado, qual o tamanho do dente, né? Então, eu tenho o normal, a gente trabalha com ele no meio, mas a gente pode fazer também maior, né? Nós podemos fazer bem maior. Aí, por exemplo, eu quero um dente bem maior, mas eu quero uma distância entre um dente e outro bem menor. Aí eu venho aqui embaixo e diminuo a distância do meu ponto. E aí ele vai ficar um caseado, um zigue-zague, mas mais próximo, certo? Retornando, coloco ele no tamanho 3, a distância de um ponto para o outro no 3. Coloco aqui este botão no zerado, ou seja, a minha costura aqui vai ficar sempre reta, não vai ter mais caseado. Minha agulha continua no ponto, a agulha na posição do meio. Este é o programa normal que nós vamos trabalhar as próximas peças que nós vamos montar nesse curso, certo? Existe opção neste modelo, como eu tô dizendo para vocês, eu tenho opção de pontos, certo? Mas como eu falei para vocês, vocês podem encontrar daí essa parte de programação dos pontos, cada uma com a sua máquina. Conforme a máquina que tu comprar, tem condições, né? Vem um manual onde vai te informar como tu botar esses pontos aqui variados, tá bem? Então, agulha no meio, 0 de zigue-zague, tamanho de ponto 3. É o que eu vou utilizar para as nossas peças do curso. Outra situação importante na máquina é a atenção da linha, certo? É este botão que nós temos bem acima da agulha e ele nos informa se a gente quer que a linha fique bem firme, aí nós vamos aumentar aqui a numeração. O que acontece? Quando eu aperto bem aqui, a linha custa mais a descer, então ela vai automaticamente franzir o tecido. No normal, nós trabalhamos aqui no 2 ou no 3, a linha trabalha normal. Outro botão interessante que nós precisamos saber, porque vai ser uma situação de início e final de peça, né? Início e final de costura, é este botão que tá aqui junto dos pontos. Quando nós vamos iniciar a peça, né? A costura, nós vamos dar 2, 3 pontos, e aí nós vamos pressionar esse botão, e a máquina vai dar novamente esses 2, 3 pontos, mas ela vai retornar, ela vai costurar para trás. Ou seja, aqui vai ser feito o arremate. Aí, nós soltamos e continuamos a nossa costura. Lá no final, damos até o final a costura, vamos até o final do tecido, apertamos novamente esse botão, a máquina vai costurar para trás, a gente conta ali 1, 2, 3 pontos e soltamos. É feito o arremate no final da peça, ok? Vamos então à próxima aula.